Olá, amigos e irmãos. Uma boa sexta-feira. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante em suas vidas. Antes de mais nada, quero desejar que a paz do Senhor Jesus reine na vida e no coração dos irmãos. E lembrar os irmãos que eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu preciso que os irmãos se inscrevam no nosso canal. Se os irmãos têm gostado das mensagens, as pessoas que têm assistido às nossas mensagens, às vezes com um aspecto mais de estudo, né? Se tem acrescentado à sua vida, se eu tenho dito alguma coisa que você não tem ouvido com frequência ou nunca ouviu, e se isso tem sido bom para você, curte a nossa mensagem, clique aí no sininho, se inscreva. Isso me ajuda junto ao YouTube, tá bom? Eu peço aos irmãos a ajuda dos irmãos nesse sentido e também peço que os irmãos se comuniquem, que os irmãos se manifestem, que os irmãos façam comentários. Irmãos, podem fazer comentários. Eu vou saber como responder. Se preciso, nós vamos fazer vídeos para responder uma pergunta, um comentário, uma colocação. Vamos explicar. Sendo pessoas aqui de perto, quem sabe nós podemos marcar um encontro para nos encontrarmos para um estudo bíblico, não é mesmo? Eu moro bem no centro de Campo Grande, eu moro a 400 metros da 35ª Delegacia Policial, aqui no centro de Campo Grande. Então, eu quero deixar essa mensagem para os irmãos e esse pedido que os irmãos estejam nos ajudando, porque isso vai me dar uma resposta, um feedback para poder saber se eu estou trabalhando bem, né? Se eu estou trabalhando bem, se eu estou colocando bem a palavra de Deus. Eu procuro, irmãos, colocar o que as Escrituras me ensinam. Eu acho que deu para perceber que eu não sigo nenhuma linha teológica, evangélica. Eu já congreguei em várias denominações, hoje não estou congregando em nenhuma, por circunstâncias que me obrigam a isso. Então eu tenho procurado trabalhar aqui nesses vídeos para tentar, fazendo a obra de Deus, cumprindo a minha parte, que me cabe como um homem, né? Como homem nessa caminhada na terra, que fui chamado, escolhido por Deus para pregar a sua palavra, levar o seu reino. Eu tenho procurado fazer segundo as Escrituras. Não sigo ideologia nem teologia. Não estou aqui para agradar a quem quer que seja, nem para ser também grosso, né? Ignorante. Dito isto, nós temos falado sobre fé. Eu estive falando no último vídeo sobre a fé como uma construção de Deus na vida. E nós vamos continuar nessa linha de raciocínio, mas neste vídeo em especial, eu quero tratar com os irmãos a respeito de um aspecto das Escrituras Sagradas, um tanto quanto peculiar e que muitas das vezes é tratado como entendido, mas nem sempre é compreendido como deveria ser. Refiro-me à questão das figuras de linguagem, né? As metáforas, né? Metáfora, figuras de linguagem como metáforas, né? Jesus usou muita parábola, mas ele usa metáfora também. Ele usa a metáfora da semente de mostarda, ele usa a metáfora do monte, né? Ele usa a metáfora da árvore. Então, eu quero estar abordando esse ponto, partindo
de uma passagem bíblica que nos dará o ensejo para nós falarmos sobre essa questão neste vídeo. E depois nós vamos, no próximo vídeo, retomar a questão da fé, ver como é a verdadeira fé, como isto é visto do ponto de vista hebraico, da mentalidade semítica. Nós vamos ver as expressões no hebraico, né? Como eu falei, a palavra fé, o substantivo monossilábico, só aparece uma vez no Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento, dezenas, centenas de vezes, né? Então, nós vamos estar continuando a falar sobre isso e vamos ler passagens importantes, irmãos, que vai fundamentar e embasar todo o argumento que eu tenho colocado nesses 4 vídeos que eu tenho feito, falando sobre fé, além das passagens que eu já citei neles, é claro. Eu quero convidar os irmãos que estiverem assistindo este vídeo para pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, no verso 5, diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor Jesus: acrescenta-nos a fé, né? Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, presta atenção nesse substantivo aí, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então aqui nós temos a resposta do Senhor Jesus, que diz aos discípulos que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, como eu já abordei no outro vídeo, nós vamos passar bem rápido de novo nisso aqui. O que Jesus quer dizer como um grão de mostarda? Jesus está se referindo ao tamanho da mostarda, tão somente? Dizem os comentaristas que esse grãozinho de mostarda é uma das menores sementes do mundo, né? Ou a menor semente da Ásia, né? Da região de Israel. Mas Jesus estaria falando disso? Será que Jesus não estaria apontando para uma outra questão, que é o potencial orgânico da semente? Deus, ao fazer a semente, ele fez algo extraordinário. Naquele grãozinho pequenininho está toda uma genética, todo um processo ali concentrado que proporcionará no futuro o que Deus deseja. No caso da mostarda, uma árvore, um arvoredo, segundo o que eu tive pesquisando, entre 2,5 a 3 metros de altura. Portanto, uma árvore que proporcionava sombra e aonde os pássaros podiam se aninhar até, né? Jesus, então, diz para eles: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda. É interessante nós lembrarmos aqui o que eu disse em outro vídeo, que a fé não é uma mágica. Deus não toca no teu coração em uma determinada oração que você faz, que você acabou de fazer, você entrou para o seu quarto, fez uma oração, e você entrou ali sem fé nenhuma. Estamos falando da fé bíblica. Não estamos falando do sentimento, que é o que as igrejas ensinam. As religiões ensinam em geral. Fé como sentimento. Fé é natureza, é estado de espírito, é uma constante, né? Nós falamos que a fé, segundo Deus, a fé, segundo a sua palavra, ela é trabalhada, ela é construída. Deus começou a trabalhá-la ali em Abel, e depois, mais tarde, Deus vai se apresentar a Abraão, Deus vai procurar pelo homem Abraão e vai começar a construir em Abraão a fé
com a qual ele salvará do mundo os seus eleitos, de todo o mundo. Então é nesse sentido que nós entendemos fé como um grão de mostarda. Não é que se você tiver uma fé tão minúscula, tão pequenininha, uma coisa tão ínfima, porque isso não existe. Fé é fé, ela não tem tamanho. Ela existe ou não existe. Pode até ser que pela insegurança de um homem, como nós falamos no vídeo anterior, e mostramos que os discípulos em certa situação não conseguem expulsar o demônio do filho de um homem, e daqui a pouco eles estão caminhando e João chega para Jesus, olha, encontramos um homem ali que pregava o evangelho e expulsava demônios em teu nome. E nós o repreendemos porque ele não anda conosco. Olha a contradição em João. Ele anda com Jesus e não expulsou o demônio. O homem lá era tão crente, tão fervoroso, tão conhecedor do reino e do plano de Deus, e entendido do que estava acontecendo nos seus dias, porque Jesus ressalta isso. Jesus cobra da liderança de Israel, dos escribas e fariseus, vocês não são capazes de discernir os sinais desse tempo, mas vocês discernem a face do céu, olham para o céu vermelho e dizem amanhã vai ser um dia ensolarado, e são incapazes de discernir os sinais desse tempo. E este homem dá sinais de que ele estava discernindo os sinais dos tempos, de que ele estava vivendo um momento em que tinha se manifestado o Messias, o Mashiach, e ele, crendo no Mashiach, no Filho de Deus, no enviado de Deus, ele poderia usar o nome dele como autoridade, e era o que estava acontecendo. E João disse que tinha repreendido, Jesus corrigiu ele e falou, não, ele é por nós. Chega mais adiante, os samaritanos rejeitam a Jesus e eles viram para Jesus e quer que a gente mande que desça fogo do céu e queime eles, como Elias fez? E Jesus falou, vocês não sabem de que espírito sois, eu não vim destruir os homens, eu vim salvá-los. Então a gente vê que os discípulos eles estavam passando por um processo onde eles estavam se encontrando em uma encruzilhada de suas vidas. Com toda uma história passada como membros do povo de Deus, como membros de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo a quem Deus se manifestou, e que, portanto, eles eram para ser dotados de toda a confiança, reconhecer o Mashiach, saber que agora, na presença deles, e principalmente sendo chamado para o apostolado, para ser discípulo, enviado, emissário dele, eles tinham a investidura de todo o poder dado pelo próprio Filho de Deus. E eles fracassaram. E no momento em que eles reconhecem que eles estão com problemas, eles pedem, Senhor, acrescenta-nos a fé. E o Senhor Jesus aqui vai usar uma série de linguagens, sabe? Um linguajar semítico próprio, um proverbialismo próprio de Israel, dizendo, se tivesses fé como um grão de mostarda, diria esta amoreira. A amoreira, que eu achei estranha essa palavra amoreira. Não se vê muito falar em amoreira na Palestina, em particular em Israel. E eu fui examinar as Bíblias e ver, e no hebraico eu constatei o seguinte, a Bíblia hebraica de Israel, produzida pela Academia Hebraica de Jerusalém, ela fala que Jesus se referiu a um sicômoro. A Bíblia traduzida do grego, o Novo Testamento grego, traduz a palavra amoreira, né? Amoreira. Sicâmino, né? Um sicâmino, uma amoreira. Que amoreira? Nós sabemos o que é amoreira aqui, mas o que era amoreira lá? E a Peshita, a Bíblia hebraica traduzida do aramaico,
uma Bíblia muito respeitada, ela diz que esta palavra é árvore. A palavra é etz. Ein e tzat sofit. Etz, árvore, que também pode ser madeira. Agora, Jesus diz que se eles falariam a esta árvore, a este sicômoro, desarraiga-te daqui e planta-te no mar. Isso faz algum sentido para você, um brasileiro? Como é que a gente poderia imaginar uma planta se plantando no mar? Então nós temos que buscar explicações no que é esta árvore, no que é este sicômoro. O que é o mar nas Escrituras? O que o mar simboliza? O que o mar simboliza? Tem uma passagem, se não me falha a memória, o Evangelho de Marcos retrata ela, em que Jesus, sentindo fome, se aproximou e viu uma figueira. E a figueira estava muito verdinha, muito viçosa, e era tempo de dar frutos. E Jesus chegou e não encontrou um fruto e a amaldiçoou. E ela se secou no mesmo instante. O que acontece, irmãos? A gente vai observar no Novo Testamento, no ministério de Jesus, que Jesus vai tratar Israel como a videira falsa, a falsa árvore frutífera, a árvore que ao invés de dar frutos, ela mente, ela nega os frutos. O sicômoro era uma frutífera brava, uma árvore brava que não dava frutos proveitosos. O mar simboliza o mundo, nós vamos estar vendo isso mais adiante. Então Jesus está dizendo para eles, se vocês tivessem fé, vocês diriam a este sicômoro que são vocês, que é este Israel que está aqui, esta videira falsa, arraiga-te daqui e planta-te no mar, planta-te no mundo, vai ao mundo, e ela vos obedeceria. Mas isso não é possível, nem isso é possível, porque eles não tinham fé. Todo o trabalho que Deus produziu através dos seus profetas, ao longo de milênios, foram tudo inutilizado por eles, porque eles rejeitaram a palavra de Deus, eles rejeitaram a obra de Deus, eles não aceitaram, não é que eles não entenderam, eles não aceitaram. Eles entenderam, mas eles não aceitaram, eles não queriam obedecer, não quiseram obedecer. Isso é tão verdade que lá em João, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, não Israel. É como se ele dissesse, não é Israel a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e todo ramo que está ligado em mim dá fruto, eu limpo para que ele produza mais frutos. Então, essa nação de Israel apostatada, esse povo apostatado, esse povo rebelde, obstinado, como o próprio Deus diz através dos profetas, de dura cerviz, escolhe não obedecer a Deus. É um sicômoro, é uma árvore que não tem utilidade. A palavra de Deus diz, porque esta árvore está aqui ocupando espaço e não produz fruto, corta e lança no fogo. E alguém diz, não, Senhor, espera, eu vou adubá-la, e se em 2 ou 3 anos ela não produzir fruto, aí sim será cortada. Em outra passagem diz, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, nós temos aqui uma explicação de que, primeiro, Jesus coloca para eles que eles precisariam ter a semente da fé verdadeira dentro deles.
A semente que deveria ter germinado, produzido, operado o milagre que toda semente opera. A semente vegetal no hebraico, gargir, ele diz, se vocês tivessem fé como uma semente de mostarda, né? A palavra mostarda é hardal, em hebraico. Se vocês tivessem gargir de hardal, tivessem fé como uma semente de mostarda, o que Jesus está dizendo? O que é a semente? A semente é um milagre de Deus. Ela cai na terra e morre. E em morrendo, ela produz muitos frutos. Ela produz muitos frutos. Esse é o grande milagre da semente e assim deve ser a fé. Uma vez ela plantada no teu coração e cultivada continuamente por você, se exercitando na palavra de Deus, na palavra de Deus. Lembrem do que eu falei no outro vídeo? O crente brasileiro, via de regra, é preguiçoso. Ele não quer ler a Bíblia, ele quer ir lá para a religião dele, para o tempinho, domingo, dar aquele dízimozinho furreca, que mais amaldiçoa do que abençoa, não por ser furreca, porque qualquer dízimo amaldiçoa. O que eu disse? Isso! Dízimo amaldiçoa. Prestou atenção nos meus lábios? Se quiserem, mandem um feedback e em um vídeo futuro eu vou falar sobre isso, sobre a mentira dos pregadores de dízimo. E você acha que está fazendo grande coisa ouvindo o que eles falam e achando que está se alimentando da palavra de Deus pelo que ouve da boca de homens ímpios. Homens que muitas das vezes não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Homens que, por sua vez, também são iguais a muitos de vocês, a muitos de nós. Não estão nem aí, não querem suar a camisa para estudar as Escrituras, não fazem investimento nos seus ministérios pessoais com o propósito de se edificar e edificar o seu rebanho. O milagre da semente da fé proporciona essa grandeza. Ela é plantada e conforme você vai trabalhando tal como tem que ser feito na semente na terra, molhando, boa terra, terra nutrida, terra adubada, terra arada, ela vai se tornar uma plantinha minúscula e depois ela vai crescer e você precisa cercar, proteger de ervas daninhas, proteger de animais. E você precisará cuidar dela até que um dia ela será uma grande árvore produzindo sombra, produzindo muitos frutos. Eu sei do que estou falando. Eu tenho 2 grandes mangueiras no meu quintal, que eu plantei as 2 com 15 centímetros de tamanho. E hoje são 2 enormes mangueiras que produzem frutos muito deliciosos, frutos singulares aqui no centro de Campo Grande. A mangueira Tome e a outra manga que uns dizem que o nome é pingo de mel, outros dizem que é pingo de ouro. E a gente observa como as pessoas gostam de colher o fruto, mas plantar, cultivar, ter trabalho para que aquela planta cresça, para que a sua fé cresça, para que você possa servir ao rebanho de Deus. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. Então Jesus usa aqui umas linguagens. Ele diz, olha, vocês diriam a esta árvore, arranca-te daqui e planta-te no mar. A árvore não obedece ninguém. Eu não vou falar com o meu pé de acerola aqui no quintal, que também produz muito, e ele vai fazer o que eu mandar. Não, ela é uma planta. Jesus está usando uma linguagem figurada, né?
Ele está usando uma linguagem figurada. E eles estavam entendendo o que Jesus está falando. Eu preciso explicar para vocês. Eles não precisavam de explicação nenhuma, porque faz parte da cultura semita. Essa linguagem proverbial, esse linguajar metafórico, era para dar a entender, como nós vamos estar vendo agora nos Salmos, como os salmistas se referem aos montes. Então, nós temos aqui a árvore, né? Etz, né? E a palavra semente, que no hebraico é zerá. Zerá, sêmen, semente humana, a semente animal. No caso aqui, estamos falando do homem. Zerá, né? E a semente vegetal, gargir, né? Gargir. Então é importante nós entendermos que Jesus está usando uma linguagem, usando figuras para que eles entendessem, para que eles não permanecessem no erro dos seus antepassados até aqueles dias. E quando nós olharmos o que provavelmente será o último texto, Hebreus, nós vamos dar uma palhinha sobre este ponto, sobre este aspecto especificamente. Que Jesus tinha o cuidado, como os apóstolos também depois dele tiveram, de avisar aqueles que estavam fazendo parte da nova aliança e no fogo da perseguição de Roma e da perseguição do Sinédrio, das autoridades israelenses, estavam começando alguns a voltar atrás. Mas isso é história para outro vídeo. Pois bem, então nós temos aqui essa passagem que nos fala muito, em um momento, se eu não me engano é um momento único, em que os apóstolos reconhecem, nós precisamos de fé. E Jesus olha para eles como quem diz, então se prepara, porque vocês vão ter que aprender em 3 anos e meio, 4, 5, 20 anos, porque Jesus ia morrer, ressuscitar, e 3 anos e meio, mais ou menos, Jesus estaria subindo aos céus. Mas eles continuariam, e tudo que foi desprezado durante 2.500, 3.500 anos, né? Eles teriam que aprender ali a ferro e fogo, não é mesmo? Então, eu quero, nesse vídeo, estar falando com os irmãos sobre isso, sobre a linguagem metafórica usada por Deus nas Escrituras, não é mesmo? Essa passagem, ela tem um paralelo em Marcos também, né? Bom, não vamos nos ater aqui porque o tempo é curto. Vamos para Salmos. No Salmo 65, esse salmo é o do salmista Davi. Salmo 65, verso 5, verso 4 em diante, diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás. Ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O mar simboliza o mundo, a vastidão do mundo habitado por gentios. Quando Jesus fala do bramido das ondas nos últimos dias, ele está falando de levas de massas humanas, de multidões se revolucionando, se revoltando, a revolução por insatisfação política, guerra, conflitos sociais.
tão longe sobre o mar. Verso 6, Salmo 65, 6. O que pela sua força consolida os montes cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Aqui, ó. Aqui a palavra de Deus explicando o significado de ondas e de mar e de monte. A palavra de Deus nos explica isso. A palavra de Deus nos explica. Tem também uma passagem do Salmo 68, 16. Verso 15, Salmo 68, verso 15. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Por que saltais, ó monte? Monte dá pulo? Monte dá pulo? Monte não dá pulo nenhum. O significado de monte, e Jesus usa essa parábola em outro momento. Ele diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, arraiga-te daqui, lança-te no meio do mar e ele obedecerá. Monte significa governo, significa reinos poderosos, grandes reinos, forças, nações e suas forças políticas estruturadas. Esse é o significado de monte, né? Esse é o significado de monte. Então nós temos também o Salmo temos também a palavra rocha, né? É outra figura. Mas vamos ao Salmo, se eu não me engano, 121. Salmo 121. Esse salmo é importante porque ele tem causado muita dúvida, até por causa das traduções bíblicas, né? Até por causa das traduções bíblicas. Salmo 121. Em algumas traduções, a tradução que eu uso já mudou o linguajar. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E tem tradução que coloca da seguinte forma: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro do povo de Deus já veio de algum monte? Babilônia já alguma vez socorreu o povo de Deus? O Egito socorreu o povo de Deus? A Pérsia socorreu o povo de Deus? A África, os países da África que estavam ali na chamada Eurásia, ali a ponta da África que faz fronteira com o continente asiático, com quem Israel teve ao longo de sua história muitos contatos, algum dia socorrer o povo de Deus? Não. Então, como é que fica? Isso é uma pergunta ou é uma exclamação? É uma pergunta. O texto hebraico, o texto massorético, coloca 2 pontos, geralmente 2 pontos. 2 pontos significa no português o ponto de interrogação. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O verso 2 confirma que isso só pode ser, o verso 1 só pode ser uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ora, logo então, é uma pergunta e o verso 2 é a resposta. Ele olha para os reinos em volta de si. O salmista aqui lança seus olhos para reinos, provavelmente reinos ameaçadores, reinos que não estavam tendo um bom momento diplomático com Israel, e ele começa a sentir que está se aproximando um momento em que ele vai ser afligido, que ele vai ser cercado, que esses reinos vão se unir, como aconteceu de fato.
se não em vários momentos da história do Israel antigo, que reinos se uniam para pelejar contra Israel. E ele então olha e vê que esses montes estão ostentando poder, grandeza, são montes firmes, são rochas sólidas. E ele pergunta, de onde me virá o socorro? E no verso 2 ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez esses montes, que fez as rochas, que fez os rios. Então essas linguagens são muito usadas pelos semitas. O povo de Israel, e não só o povo de Israel, os árabes também, fazem muito uso de metáforas como essa, do mar como simbolizando o mundo, do abismo como simbolizando o mundo desconhecido, o mundo onde existem nações dominadas por forças malignas, por poderes que saem do abismo, do Sheol. Então é importante nós entendermos que quando Jesus está falando com os seus discípulos, que Jesus está tratando, ele usa essas linguagens, a linguagem do monte, a linguagem do mar, das ondas, como nós vimos no Salmo 65. Aplacando multidões. Em Deuteronômio 32, versos 4, Deus é descrito como a rocha inabalável. Aí outra metáfora. Então, voltando ao que nos interessa aqui, agora para o Novo Testamento, né? Livro de Mateus e livro de Lucas, mais especificamente Lucas 17, o Senhor Jesus está sempre trabalhando com eles, fazendo comparações, chamando-os de homens de pequena fé. Por que pequena fé? Porque Israel esfriou tanto no seu amor, na sua fé com Deus, na sua comunhão, que ele passou a se dedicar a tudo na vida. Assim como aqui no Brasil hoje, tantos crentes se dizem salvos porque vão lá na igreja no domingo à noite, muitas vezes no domingo de manhã, entram no seu carro todo arrumadinho, ou então pegam a sua Bíblia arrumadinho, sai caminhando para o que é chamado de igreja, a sua igreja. Mas se nós passarmos numa peneira, quem é que se dedica ao conhecimento da palavra de Deus? A quem é que se dedica a conhecer o Deus da palavra? A conhecer o Deus das Escrituras? O Deus que redigiu a sua carta de juízo para o mundo e de salvação para a sua igreja. Irmãos, são tão poucos. E aí nós nos deparamos com crentes que fazem de conta que entenderam o que não entenderam nada. Não entenderam nada. Pessoas que vivem dizendo que estão indo para a igreja porque estou muito atribulada, estou muito angustiada, eu estou sentindo a minha fé tão fraquinha. Ora, isso não tem fundamento na palavra de Deus. A fé é a fé. A fé é a sua relação com Deus mediante a fidelidade que você demonstra a Ele. Nós vamos estar vendo isto lá no vídeo em que vamos fazer, aonde vamos estar usando as palavras hebraicas sobre fé. O YouTube tem até um trabalho muito bom sobre isso.
explicação que emuná, o que significa emuná, de onde vem a palavra amém, que em português é amém, com M, né? Em hebraico é amém, com N, com num. É um verbo de onde também vem um substantivo, e nós vamos ver que ele significa a fidelidade do homem de Deus, o compromisso do homem de Deus, a constância do homem de Deus. Não tem nada a ver com um camarada cheio do poder que ora e prega e faz sair faísquinhas, faz sair estrelinhas. O demônio se manifesta e grita que viu muita luz no rosto dele, que os olhos dele estão como fogo. Isso não tem nada a ver com a fé bíblica. Isso são tudo fantasias e alegorias deste cristianismo esfarrapado que está instaurado aqui no Brasil, conduzindo multidões, nuvens e nuvens de multidões de gente à perdição, ao abismo pelo engano. Fazendo-as pensar que entenderam a mensagem de Deus, que entenderam o sentido de fé bíblica, enquanto não entendemos nada. Porque se entendermos, nós não estaríamos presos a religiõezinhas, vivendo no nosso egoísmo, fingindo que nos dedicamos e que nos amamos uns aos outros, quando, na verdade, nós não fazemos nada mais do que ir para lá, voltar para casa, domingo à noite vai para lá, domingo vai para casa. Como é que vai seu esposo? Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, fulano, como é que tá? Tá tudo bem? Eu te amo, eu te amo. E ninguém sabe nada do que está acontecendo na vida do outro. Está todo mundo cheio de luta, está todo mundo cheio de problemas. Estamos todos isolados, solitários, cultuando em grupo. Cultuando em grupo. O vídeo ficou um pouco longo, eu tinha mais a dizer, mas substancialmente eu já disse tudo o que precisava ser dito. Cuidado com as Escrituras. A fé, ela é construída mediante ao seu convívio com a palavra de Deus. E nós precisamos, a exemplo do que o Senhor Jesus nos ensinou, a exemplo do que o Senhor Jesus nos ensina, né? Nós precisamos nutrir a nossa vida através da comunhão com Deus pela sua palavra. O apóstolo Paulo teve um grande trabalho para que as igrejas de Éfeso, as igrejas da Galácia, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, tivesse uma boa estruturação. E nós herdamos este legado e temos desprezado tanto isso. Temos desprezado. Então nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre fé, falando sobre a verdadeira fé, a fé que não visa o fazer milagres. O milagre é até uma consequência de uma vida cheia de fé. Mas esse não é o objetivo da fé. O objetivo da fé é te manter firme na presença de Deus, é te manter são, saudável, ter saúde espiritual na presença de Deus. Os discípulos perceberam lá na frente que João Batista, de fato, não fez nenhum sinal, não fez nenhum milagre. Mas a fé e o poder que João Batista tinha era tão grande que meteu medo em um reino, o reino de Israel. Ele foi uma ameaça a um império.
o Império Israelense. Subjugado pelo romano, sim, sob domínio de Roma, mas não deixava de ser um reino. Um homem de fé, um homem de vida saudável com Deus, um homem que foi capaz de olhar para Jesus, apontar para ele e dizer à multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é um exemplo de fé. E nós vamos estar vendo outros exemplos de fé. Em Hebreus 11, em Atos 7, outro homem de fé, Estevão. Que fé! Olha para aquele homem, prestes a ser morto, cercado por seus algozes, prestes a ser apedrejado, a ter sua cabeça esmagada por granitos, por pedregulhos. Vê a narrativa que ele faz, o discurso que ele faz de uma leva só. Ele fala por mais de meia hora. Ele discorre toda a história de Abraão até os dias dele, sem errar, sem precisar recorrer a texto, sem precisar consultar ninguém. Estevão falou para eles e depois terminou dizendo, como dizem os profetas: vós sois um povo de dura cerviz. E foi apedrejado e morreu, e um dos juízes que estava ali presente vai se tornar o maior de todos os apóstolos, que foi Paulo. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido esse aspecto da Bíblia. O aspecto de que a Bíblia usa linguagem, metáforas para descrever situações positivas e negativas. Positiva. A fé, ela é como uma semente. Ela precisa ser plantada em você. E quem planta é o Espírito Santo de Deus. Não é seu pastor, não é o evangelista. A nós cumpre falar, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A fé é uma semente. Se essa semente não for cuidada, se essa semente não for tratada, ela continua viva e não produz frutos. Ela precisa morrer e germinar. E aí ela precisa se tornar uma pequena planta. E você continua cultivando, continua nutrindo, regando ela com a palavra de Deus. E ela vai crescendo à medida que você vai caminhando com Deus. Então, atentem para isso. Não fiquem acreditando nesse blá, 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 nesse lero, lero que está por aí. E por conta disso, toda essa vergonheira que a gente está vendo. Um cara se dizendo pastor, pediu dinheiro, dizendo que quem desse R$1.000 ia ficar trilionário. E criou uma espécie de pirâmide evangélica. A outra que diz que para cumprir o propósito dela com Deus, tinha que ter relações com um mendigo. Isso é tudo gente que andou enfiado em religiões que se dizem igreja, mas que não estão ensinando a palavra de Deus. Estão ensinando outras coisas. Eu achei necessário, se a gente está falando de fé, eu tirar um vídeo para falar sobre essas metáforas. A semente. Por que a semente de mostarda? Jesus usa ela para se referir à fé e ao reino dos céus. Em outro texto, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que pega uma semente de mostarda e planta no seu campo. E crescendo se torna grande. O evangelho não é isso? Não foi isso? Começou com um homem, com Jesus,
que chamou mais 12, depois mais 70. Quando ele morreu já eram centenas. Quando ele ressuscitou, essas centenas se multiplicou em milhares. E hoje o Evangelho está em todo o mundo. Tem essas metáforas. O monte, o que é o monte? O monte simboliza reinos, simboliza impérios, reinos poderosos militarmente. O mar, o que simboliza o mar nas Escrituras? O mar é o mundo. O mar é o mundo. O que são as ondas? As ondas são levas humanas, migratórias, movimentos que foi profetizado que estariam acontecendo nos nossos dias, como raramente acontecia no mundo antigo, no mundo chamado mundo do Antigo Testamento. A Bíblia usa essas figuras de linguagem para falar sobre questões espirituais, do bem e do mal. E eu queria passar isso para os irmãos. Eu peço aos irmãos que estejam orando por mim, pela minha esposa. Não tem sido fácil a gente fazer esse trabalho simples que eu faço aqui. Eu sei os tropeços que eu cometo, às vezes na fala, em expressões, eu estou consciente de tudo. Mas eu estou aqui em busca de ajudar, de proporcionar edificação. Depois que nós sairmos dessa etapa de falar de fé, nós vamos estar pregando e aí eu vou estar levando questões sérias para os irmãos. Nós vamos estar, inclusive, confrontando o cristianismo que nós temos no mundo hoje, herança do catolicismo romano. O que é isso? Isso é bom? Isso está certo? Produto de uma reforma. O que foi reformado? O catolicismo romano. Mas o que é o catolicismo romano? A Bíblia fala sobre ele? Fala. Principalmente o livro de Apocalipse, as epístolas paulinas e as epístolas pastorais. Nós vamos estar vendo que erros que foram tolerados, suportados, digamos assim, acalentado no meio protestante reformado, mas que agora está eclodindo e não está saindo coisa muito boa. Chegou a hora de mudança, chegou a hora de se cumprir aquilo que está profetizado em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 14:6, que João diz: e vi um grande sinal no céu, um anjo anunciando o Evangelho eterno. Eu não estou... É Apocalipse 9. É Apocalipse 9, deixa eu ver aqui. Não. Mas eu estou lendo o livro de Apocalipse e eu tenho comentado muito com um irmão, amigo meu, professor de hebraico. Eu falei sobre isso, interessante isso. Um anjo, um poderoso, um grande anjo, anunciando o Evangelho eterno. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos entender o que é Evangelho. O que é Evangelho? Nós vamos ver questões de tradução, o uso do Novo Testamento traduzido do grego, com toda uma mentalidade platônica, homérica, uma tradução nos moldes, na linha gramatical e sintática
da Ilíada, da linha de Homero, da linha de Platão. Então nós vamos estar vendo tudo isso. O que eu quero dizer com isso? Que o Novo Testamento não presta, que está errado? Não, mas tem muita coisa que precisa ser vista direito. Precisa ser visto direito. Então o nosso desejo, irmão, é esse. Me ajuda, se inscreva, curte, comente. Eu não estou esperando elogios só, não. Eu sei que muita gente vai discordar de coisas que eu falo, não vai gostar. Eu procuro evitar as questões teológicas corriqueiras, tradicionais. Se algum dia for o Espírito Santo de Deus tocar em meu coração para que eu fale sobre a eleição, por exemplo, o plano soberano de Deus, como eu disse há pouco, Deus foi atrás de Abraão, foi Deus que buscou Abraão, não foi Abraão que foi invocar no altar de Deus, ele escolheu o altar de Deus, não. E é assim que segue, a sequência sempre é essa mesma. Jesus disse, se Deus não abreviasse aqueles dias, nem os eleitos se salvaria. Em algumas traduções diz nem os escolhidos. Mas a gente pode deixar isso para frente. Eu não achei aqui essa passagem de Apocalipse. Eu acho muito interessante. João diz, e vi um grande sinal no céu. Um anjo forte que voava pelo céu proclamando o Evangelho eterno. Ué, por que precisará que Deus envie um mensageiro, seja lá, anjo é mensageiro, anunciando o Evangelho eterno? Por que será? Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Eu vou encerrar aqui. O vídeo foi há quase 1 hora. No próximo vídeo nós vamos retomar a questão da fé, mostrando para que fique bem, que fique incontestável o que eu tenho falado. Sabe, irmãos? Nós vamos ler passagens lá em Romanos, lá em Hebreus. Nós vamos ver o significado de fé declarado abertamente pelo autor bíblico, por Deus. Que fé não é crença. Fé não é crença. Fé não é uma questão de acreditar. Fé é questão de crer. E fé, acima de tudo, é fidelidade. É ser fiel. É ser irremovível. Nada pode te mover da posição em que Deus te colocou. Shalom Aleichem.